Muito bem, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar de processo civil, mais especificamente, cumprimento de sentença de alimentos. Vem comigo. É isso aí, é muito comum, né? A situação que você tem uma sentença, um acordo numa ação de alimentos, então ocorre a fixação do valor da pensão a ser paga pelo alimentante e este alimentante acaba não cumprindo a sua obrigação, inadimplindo no seu dever obrigacional de pagar alimentos ao alimentando. Surge então a necessidade de provocar esse alimentante para que ele faça o pagamento. O procedimento então que surge a partir do artigo 528 do Código de Processo Civil é exatamente o cumprimento da sentença que fixou aqueles alimentos. E o procedimento, então, a primeira observação que a gente deve destacar é exatamente o prazo que ele tem para pagar, uma vez que ele é intimado pessoalmente. E esse prazo é de 3 dias. Nestes mesmos 3 dias, ele também pode justificar porque não pagou, ou ainda comprovar que já pagou. Sobre a justificativa, eu destaco aqui o parágrafo 2º do mesmo artigo, que aliás é um artigo que possui vários parágrafos, mas sobre a justificativa, que o devedor, agora já executado, ele deve ter uma justificativa realmente plausível, uma justificativa que se sustente em fundamentos sérios, como, por exemplo, problemas de saúde, problemas de incapacidade laboral. Então, essa justificativa não sendo plausível, ela pode acabar acarretando o não acolhimento e, com isso, a decretação da prisão. Essa prisão, que também vem prevista no artigo 528, ela possui um prazo que vai de 1 mês até 3 meses. Então, a pessoa é recolhido em regime fechado. No final do ano passado, estamos aqui em 2022, estamos no final de 2021, e também vivendo um período de pandemia, né? Ao longo da pandemia, houve diversas decisões e acabou se consolidando o entendimento que a prisão civil não se mostrava adequada no regime fechado, colocando o devedor de alimentos sob risco de contrair, inclusive, o vírus. Porém, no final de 2021, houve uma importante decisão do STJ, no sentido que já é possível se estabelecer uma retomada gradual das prisões civis. Então, essa decisão da terceira turma passa a ser uma baliza que poderá passar a indicar o cabimento ou o retorno das prisões civis. Então, conforme eu disse, essa prisão civil ela é em regime fechado e nesse regime fechado o sujeito poderá ficar preso até 3 meses. O fato é que se ele faz o pagamento assim que ele é preso ou 15 dias depois, o juiz, então, ao ser comunicado, suspenderá a prisão imediatamente. O simples fato de ficar preso não paga a dívida. Muita gente tem esse entendimento equivocado. Então, na verdade, a prisão civil ela tem por finalidade exatamente acarretar uma forma de coerção, mas ela não é uma forma de quitação da dívida. Qual o valor, qual débito que pode acarretar a prisão? Parágrafo 7º do artigo 528. Então, de fato, o que acarreta a prisão civil são as 3 últimas prestações devidas anteriores ao ajuizamento da ação e aquelas que vencerem durante a ação, que são chamadas vincendas. Então, nessa tramitação de intimar o devedor, dele apresentar a justificativa, de tramitar na secretaria, abrir vista para o Ministério Público, isso pode demorar mais do que 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, ela vai promover a execução baseado nos 3 últimos, mas também não precisa esperar inteirar 3, pode ser com uma só, mas enquanto ocorrer os demais vencimentos, eles também ensejarão a obrigação de pagamento. Se não ocorrer o pagamento total, salvo eventual acordo, eventual parcelamento que seja ajustado amigavelmente, a prisão será mantida até o seu termo final. O parágrafo 8º do artigo 528, ele deixa claro que a senda, o caminho da prisão, ele é uma opção do exequente. De modo que se o exequente optar
por promover uma execução que busque tão somente a penhora de bens ao invés de prisão, é um direito que lhe é assegurado também. Sobre a competência, além das hipóteses do parágrafo único do artigo 516, nós também podemos destacar que o parágrafo 9º do artigo 528 prevê exatamente uma possibilidade extra, que é a questão de se poder ajuizar ou se promover esse cumprimento de sentença também no domicílio do exequente. Não se esqueçam do artigo 529, que é a opção de se pedir o desconto em folha de pagamento. Conforme o artigo 530, se a obrigação não for cumprida, ou seja, mesmo sendo preso, prossegue-se a execução, agora não mais pelo rito da prisão, mas sim buscando a penhora, disposto ali no artigo 830 e seguintes do Código de Processo Civil. E ainda, ali na sequência, 531 e 532, o Código de Processo Civil também prevê a possibilidade de se comunicar ao Ministério Público para a notícia de eventual prática de crime de abandono material. Então, esse daí é o cumprimento de sentença de alimentos. Espero que vocês tenham gostado e venham para as próximas informações que traremos ao longo das semanas aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima.